Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Enquanto você encontra, antes de nós fazermos a leitura desse texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar em Uberlândia pela primeira vez e nesta feita poder servir o congresso da Umaduc. Meu coração está alegre, feliz em poder ser útil e poder servir o seu coração com uma palavra. Deixo também registrado a minha palavra de gratidão ao pastor Álvaro, mesmo na sua ausência, representado pelo pastor Eurípedes. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, coordenador da Umaduc. Louvar a Deus pela vida também dos líderes, Rodrigo, Anderson, Priscila, o Paulo, a Paula. Obrigado pela conexão, Rodrigo. Obrigado pela confiança, obrigado por acreditar no meu ministério e semear essa oportunidade em minha vida. Eu trago um abraço da minha família, da minha igreja. Eu sou casado com uma mulher, amém? Eu enviei uma foto, tem como colocá-la aqui? Tem? Tem? Cadê a foto? Tem um pessoal que não acreditou não. Vou provar para você que eu sou casado com uma mulher, amém? Aí, sou casado com uma mulher. Essa é a Carol e essa é a Laura, né? Dezembro passado nós completamos 10 anos de casado. Aí você vai perceber que não tem como, não precisa nem fazer DNA, né? Porque o nariz é meu, nela. Mas o cabelo Deus pôs a mão, falou assim, não, o cabelo vai ser da mãe. Elas devem estar assistindo lá, então que vocês possam interceder pela minha família, pela minha casa. Você encontrou o texto? Diga amém. Amém. O texto diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Antes de você se assentar, diga para o máximo de pessoas aí do seu lado, diga: Deus se importa com vasos quebrados. Amém. Pode se assentar. Como é que é o nome do moço que vai me acompanhar aqui? Você é solteiro, filhão? É? Geralmente quem faz fundo quando eu prego assim, desencalha. Você crê? Esse é o seu ano, amém? De vez em quando você dá um glória a Deus para eu saber que você está aí e não foi embora, amém? Os profetas literários, eles poderiam ser divididos em pelo menos 3 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? 3. Aqueles que profetizaram antes do cativeiro, aqueles que profetizaram durante o cativeiro e aqueles que profetizaram depois do cativeiro. O profeta Jeremias é um destes profetas que foi levantado por Deus para profetizar antes do cativeiro. Eu acho muito interessante a história do profeta Jeremias, porque Jeremias fazia parte de uma família sacerdotal. Logo, fazendo parte de uma família sacerdotal, ele havia nascido, criado, instruído para ser futuramente sacerdote.
Então o plano humano, terreno, paterno, familiar de Jeremias era evidentemente que ele fosse um sacerdote. Por quê? Porque quem nascia numa família sacerdotal logo seguiria o ofício de sacerdote. E o que eu acho mais interessante no meio da história de Jeremias é que ele nasceu para ser sacerdote. O seu pai havia projetado para que ele fosse sacerdote. A terra havia projetado para que ele fosse sacerdote. Mas o que o pai de Jeremias não esperava é que Deus é especialista em intervir em histórias. Vou repetir. O que o pai de Jeremias não esperava é que Deus é especialista em intervir em histórias. Então Jeremias, ele cresceu para ser sacerdote, ele foi gerado para ser sacerdote, mas Deus apareceu e disse: Jeremias, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E é isso que eu acho lindo. Por quê? Porque nós não nascemos, vou repetir, nós não nascemos para ser aquilo que a terra determinou que nós sejamos. Vou repetir, nós não nascemos para ser aquilo que a terra projetou para que sejamos. Nós nascemos para ser aquilo que os céus projetaram para que nós sejamos. Vou repetir isso para você melhorar o seu glória. Você não nasceu para ser o que o teu pai quer que você seja. Você não nasceu para ser o que a tua mãe quer que você seja. Você não nasceu para ser o que a tua faculdade determinou que você seja. Você nasceu para ser aquilo que Deus determinou que você seja. O que vai prevalecer na tua vida não é a tua vontade. O que vai prevalecer na tua vida não é o teu querer. O que vai prevalecer na tua história é a vontade eterna e soberana de Deus. Então o que eu acho interessante na vida de Jeremias, logo nesse início, é que ele nasce para ser uma coisa, mas Deus o faz ser outra. Tem alguém acordado do seu lado? Diga para ele: você vai ser aquilo que Deus te projetou para ser. Aleluia ou não aleluia? Quando você olha para a chamada de Jeremias, que acontece no capítulo 1, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito da chamada de Jeremias, que tem muito a ver conosco, que tem muito a ver com essa juventude, que tem tudo a ver com aqueles que estão envolvidos nesse congresso. Quando você olha para a chamada de Jeremias, que inicia no capítulo 1, a partir do versículo 5, nós temos ali algumas lições importantíssimas, e eu vou pontuar algumas a vocês, e já vou extrair algumas lições do capítulo 18, no texto que nós estamos apreciando. A primeira observação, a primeira coisa que me chama a atenção na chamada de Jeremias, está exatamente no capítulo 1, versículo 5. Olha só o que está dizendo. É Deus dizendo a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. O que Deus está tentando dizer para Jeremias é muito simples: é que a escolha de Deus, ela é totalmente soberana. Você pode repetir comigo: a escolha de Deus é soberana. Pode ficar melhor, Madu, que a escolha de Deus é soberana. Então Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, antes de você me escolher, eu já tinha te escolhido. Antes de você me aceitar, eu já tinha te aceitado. Antes de você me amar, eu já tinha te amado. Eu vou repetir para ver se você aumenta o volume do teu glória. Jeremias, antes de você me escolher, eu já tinha te escolhido. Antes de você me aceitar, eu já tinha te aceitado. Antes de você me amar, eu já tinha te amado. Querido, quando você entrou naquela porta dentro, levantou as suas mãos dizendo: eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, Ele já estava aqui, de braços abertos, dizendo: eu já estava te esperando primeiro. Então a escolha de Deus, ela é soberana. Alguém me perguntou esses dias: pastor Grendene, quais são os critérios que Deus usa para escolher alguém? A gente jamais vai entender.
A gente jamais vai conseguir conceber. Por quê? Porque os critérios que Deus usa para escolher pessoas vão totalmente na contramão da lógica natural humana. Por quê, pastor? Porque o natural era para ser Rúben, o primogênito. Mas Deus diz: eu quero José. O natural, o humano, era para ser Esaú, o primogênito. Mas Deus disse: não, eu não quero o primeiro, eu quero o segundo. Eu não quero o primeiro, eu quero o segundo. Eu não quero o primeiro, eu quero o segundo. Eu não quero o primeiro, eu quero o segundo. O natural era para ser Abinadab. O natural era para ser Samar. O natural era para ser Eliabe. Mas Deus diz: eu não quero Abinadab, eu não quero Samar, eu não quero Eliabe. Esse eu também não quero, esse eu também não quero. Será que não tem mais alguém? Porque o que eu escolhi não está aqui. O que eu escolhi está no pasto. O que eu escolhi não está aqui. O que eu escolhi está lá no pasto. O que eu escolhi não está aqui. O que eu escolhi está lá no pasto. A escolha de Deus, às vezes, ela é esquisita. A escolha de Deus, na maioria das vezes, ela foge da compreensão humana. E nesse congresso alguém deve ter perguntado: será que não tinha alguém melhor para cantar? Será que não tinha ninguém melhor para pregar? Será que não tinha ninguém melhor para tocar? Será que não tinha gente melhor para liderar? Será que não tinha ninguém melhor para reger? Será que não tinha alguém mais capacitado? Será que não tinha alguém com mais unção? Será que não tinha alguém com mais graça? Será que não tinha alguém? Será que não tinha alguém? Será que não tinha alguém? Claro que tinha, irmão. Mas isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com quem canta. Isso não tem nada a ver com quem rege. Isso não tem nada a ver com quem toca. Isso não tem nada a ver com quem pastoreia. Eu estava quieto no meu canto, irmão. Eu não pedi ministério para Deus. Eu queria ser advogado. E eu fiz de tudo para ser advogado. Mas Deus foi atrás de mim. Ele disse: você já passou no vestibular, já está com um boleto da matrícula na mão, mas não faça. Por quê? Porque você vai viver para mim. Aleluia. E eu relutando com Deus, trabalhando. Deus foi lá no meu trabalho e perguntou para mim: o que você está fazendo aqui? Eu disse: estou trabalhando. Eu já não te disse que eu quero você vivendo para mim, trabalhando para mim, vivendo para mim, trabalhando para mim, vivendo para mim, trabalhando para mim. Então aprenda, meu irmão, aprenda isso nessa noite, jovem. Aprenda isso. Você não pode ficar chateado. Você não pode ficar grilado, como diz os goianos, com quem está pregando, com quem está cantando, com quem está liderando. Isso não tem nada a ver com a gente. A escolha não é de baixo para cima. A escolha é de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Diga para alguém do seu lado, vê se ele está com cara de crente pentecostal, ou vê se ele está com cara de gente que está enciumada, dizendo: eu não aceito, não gosto, não pode, não, esse não vai. Diga para ele: a escolha não tem nada a ver com a gente, irmão, não tem nada a ver com a gente. A escolha tem tudo a ver com Deus. Diga aí. Me ajude a pregar. A escolha não tem nada a ver com a terra. A escolha tem tudo a ver com o céu. É o céu quem escolhe, é o céu quem separa, é o céu quem vocaciona. É o céu. É o céu. Olha só o que Jesus diz aos discípulos: não foste vós quem me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Olha o que Paulo escreve aos Efésios: e ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores,
doutores. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem quiser gostar, que goste. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem quiser torcer o bico, que torça. Eu estou aqui por causa de uma escolha soberana, que veio do céu, que veio de Deus, que veio de Deus, que veio de Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa primeira verdade? A escolha é soberana. Então eu estou falando para a gente aqui, que pelo critério humano, você jamais estaria aqui. Pelos critérios humanos, você jamais estaria onde está. Porque alguém olhou e disse: não, esse grita demais. Não, esse é calmo demais. Não, esse tem graça demais. Não, esse estudou demais. Não, não gostei da cor dele. Não gostei do jeito que ele dá a paz do Senhor. Não gostei do jeito que ele anda. Não gostei do jeito que ele rege. O problema é seu, irmão, aleluia. Vai falar com quem escolheu ele. Vou repetir até você dar glória. Fique bravo com Deus. Vai falar com o dono da obra. Vai falar com quem escolheu. Pegue na mão desse crente aí do teu lado. Pegue na mão dele. Pegue na mão dele e diga: a escolha de Deus é soberana. Diga aí, diga aí, diga aí. A escolha de Deus, ela é soberana. Então não tem nada a ver com o teu jeito. Não tem nada a ver com o teu perfil, tem tudo a ver com a vontade eterna do Pai. Oh, aleluia! Eu tenho uma palavra para quem é improvável. Eu tenho uma palavra para quem jamais seria escolhido. A terra te rejeitou, mas o céu te escolheu. A terra te rejeitou, mas o céu te escolheu. A terra te rejeita, mas o céu te abraça. Sabe o que nós somos? Improváveis, mas escolhidos. Ninguém olharia para você, Deus olhou. Ninguém te abraçaria, Deus te abraçou. Ninguém andaria contigo, Deus decidiu andar. Você pode levantar suas mãos aos céus e dizer: Deus, muito obrigado por ter me escolhido. Diga isso: muito obrigado por ter me escolhido. Muito obrigado por ter me separado. Muito obrigado por ter me vocacionado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Primeiro, a escolha de Deus é soberana. Segundo, versículos 6, 7 e 8. Deus está falando: Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer. Eu já tinha um projeto. Eu já tinha um script todo programado para a tua vida. É você, Jeremias. Aí no versículo 6 e 7 e 8 ele vai dizer: Deus, deve ter tido um problema no sistema de escolha do céu. Por quê, meu filho? Porque eu não sei falar. Tem uma tradução que diz: eu sou jovem. Eu não sei falar, não passo de uma criança. Olha isso, olha isso, olha isso. Deus está dizendo: eu te escolhi, tem um projeto para você. Aí Jeremias pega uma lista de desculpas e apresenta diante de Deus. Parece com alguém aqui? Que Deus está falando com a gente: tem um projeto na tua vida. Eu tenho plano para você, rapaz. Aí a gente pega a nossa lista de desculpa e coloca diante de Deus: Deus, mas olha onde eu nasci. Olha o quanto eu ganho. Não tem ninguém crente na minha casa. Na minha família não tem nenhum pastor. Não é assim que a gente faz, sim ou não? Eu não tenho capacidade. Eu sou da favela, Deus. Minha mãe é faxineira. E a gente vai colocando as nossas listas de desculpas diante de Deus. E aqui eu aprendo a segunda lição. Prepara para dar um glória a Deus, o Maduque.
as suas desculpas não alteram os projetos de Deus. Vou repetir para esse lado aqui, ó. As suas desculpas não alteram os projetos de Deus. Deus chegou para Moisés e diz: Moisés, é você. Ele disse: Deus, tem um problema na minha boca. E Deus respondeu para ele: quem é que fez a boca? Deus chegou para Gideão e disse: homem valente e valoroso. Ele disse: mas eu sou menor. Jeremias olhou para Deus e deu uma lista de prerrogativas que não gabaritavam para que ele fosse de fato um homem escolhido para exercer o ofício de profeta. Mas olha o que Deus disse para ele: é tudo isso que você tem para falar? É onde você mora, é onde você congrega, é quanto você ganha, é a cor da tua pele, é o português que você não sabe falar, é os seus diplomas que você não tem. Então me dá tudo isso aqui. Coloca tudo aqui na minha mão, que eu vou te dar uma palavra agora. Porque tudo isso que você está colocando na minha mão, olha o que eu faço, Jeremias. Pastor, foi isso que ele fez? Está aí no texto. Ele fez mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo com o papel. Pegou a lista de desculpa de Jeremias e rasgou. Por que, pastor? Olha o que está no texto. Ele vai dizer: não digas, não passo de uma criança. Ou seja, as tuas desculpas para mim não valem de nada. E tem mais: onde eu te enviar você vai. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Agora olha o versículo 8: não temas diante deles. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. As tuas desculpas não alteram os planos do seu Deus. Os planos de Deus continuam de pé, inalterados, inamovíveis, continuam de pé. O que Jeremias precisava aprender? Que Deus não depende do que eu tenho para realizar o que Ele quer. Vou repetir: Deus não depende do que você tem para realizar o que Ele quer. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, mas eu sou tão limitado. E daí, Jeremias? Eu sou Deus ilimitado. Deus, mas eu sou fraco. Tá, é isso mesmo, você é fraco, mas eu sou forte. Mas Deus, eu não posso. Você não pode, mas eu posso. Mas Deus, eu não tenho poder. É verdade, você não tem poder, mas eu tenho poder. Mas Deus, eu não posso abrir porta. É verdade, você não abre porta, mas eu tenho a chave que abre porta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Tem alguém entendendo a palavra? Jogue a mão lá em cima. As tuas desculpas não alteram os projetos de Deus. É com você. Alguém veio para ouvir apenas isso. Deus não errou quando te escolheu. Ele conhecia todas as suas limitações quando falou com você. Ele sabia exatamente onde você morava, onde você congregava, o quanto de capacidade você tem. Até os fios do cabelo da sua cabeça já estavam todos contados. Ele já sabia de todas as suas prerrogativas, mas nada disso impediu dele apontar para você e diz: vou te levantar, vou te usar, vou te encher, vou te usar, vou te encher. Meu Deus, tem gente sentada lá em cima. Eu estou pregando o pessoal aqui só embaixo, aí em cima, em nome de Jesus. Receba aí também. Deus não errou quando escolheu vocês. E eu acho que tem gente aqui atrás também. Ei, vocês que estão aí atrás, Deus não errou quando escolheu vocês. As suas desculpas hoje vão todas para a lata do lixo. Terceiro. Você está comigo aí? Estou quase terminando, hein? Versículo 12. Então, primeiro, a escolha de Deus é soberana. As minhas desculpas não alteram os planos de Deus. Terceiro,
versículo 11 e 12. Deus dá uma visão para Jeremias, pergunta o que ele vê, e ele responde: eu vi uma vara de amendoeira. E ele vai responder: você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Pastor Kessler, é isso que eu acho lindo em Deus. Por quê? Porque além da escolha de Deus ser soberana, além das nossas desculpas não alterarem os projetos de Deus, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir, Ele está tentando dizer para Jeremias: Jeremias, quando eu libero uma palavra, não existe imprevistos. Quando eu libero uma palavra, não existe impossibilidades. Quando eu libero uma palavra, não existe impedimentos. Eu estou falando para uma juventude que tem promessa de Deus. 3 pessoas. Eu estou falando para uma juventude que tem promessa de Deus. Tem? Então aprenda uma coisa. Você está me ouvindo? Diga amém. Anote isso para você nunca mais esquecer. Toda a grande promessa, na maioria das vezes, sempre vem acompanhada de uma impossibilidade. Repitam comigo: toda promessa sempre vem acompanhada de uma impossibilidade. Deus fala com Abraão: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Qual é a impossibilidade dessa palavra? Sara era estéril. Deus fala com Isaac: Isaac, a promessa do teu pai está sobre a tua vida. Qual é a impossibilidade dessa promessa? Rebeca também era estéril. Deus fala com Jacó: Jacó, a promessa do teu avô e do teu pai estão sobre você. E qual a impossibilidade na vida de Jacó? Raquel também era estéril. 3 grandes promessas, 3 grandes impossibilidades. Só que a Sara, que era estéril, gerou. A Rebeca, que era estéril, gerou. A Raquel, que também era estéril, gerou. Quem aqui quer saber por quê? 3 pessoas. Por vocês eu vou falar. Porque não existe esterilidade que consiga bloquear uma palavra que sai da boca de Deus. Esse pessoal aqui está mais animado que esse, hein? Não existe esterilidade que consiga bloquear uma palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção nisso aqui, jovem. Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, não é apenas para te fazer chorar, com um emocionalismo. Não, vou fazer uma pegadinha, depois eu chego lá e falo: era mentira, eu só queria te fazer chorar. Não. Quando Deus abre a boca para falar alguma coisa, irmão, acredite, é coisa séria. Quando Deus abre a boca para falar, meu irmão, Isaías vai usar uma figura de linguagem, dizendo: assim como a chuva cai do céu e não volta para lá sem realizar o seu propósito, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará vazia, ela prosperará para aquilo que Deus a enviou. Tem alguém debaixo de uma promessa aqui? Quantas vezes eu ouvi quando eu era criança, Deus usando pessoas, Deus usando profetas. Quantas vezes eu ainda criança correndo no corredor da igreja, Deus usava a gente para falar: cuida dessa criança porque Deus tem um projeto lindo, cuida desse menino porque Deus tem algo glorioso, cuida desse menino. E eu fui crescendo, sendo nutrido pelas palavras de Deus. Só que eu morava em Colômbia, interior do estado de São Paulo. Quantas vezes eu ouvi Deus
Deus dizendo: eu vou te levantar nesse Brasil, vou te levar em lugares que você jamais imaginou. E eu olhava para a minha realidade e dizia: Deus, é impossível, porque aqui em Colômbia não passa nem ônibus, que dirá avião, o que dirá sair daqui para conhecer outro estado, outro país. Mas eu estou aqui como prova cabal de que Deus ainda cumpre com todas as suas promessas. Nenhuma delas vai voltar vazia. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Lembra quando Gabriel visitou Maria? Lembra? Quem lembra? Lucas 1,36, lembra? Ele chega para ela e diz: Maria, você vai gerar um filho pelo poder do Espírito. Ela deve ter dado uma coçada na cabeça. Pensei: como é que vai ser isso? Porque isso não é normal. Isso é impossível. Aí o anjo vai falar assim, ó, a tua prima Isabel, lá nas montanhas, já está grávida, com idade avançada, e ela era estéril. Três pessoas pegaram, vou dizer de novo. O anjo está aqui falando com Maria de um negócio assim, impossível de acontecer, entendeu? Uma mulher ficar grávida sem comungar com um homem, sem ter relacionamento com um homem, e ela está dizendo assim: como é que vai ser isso, seu Gabriel? Isso é impossível, em outras palavras, é impossível. Então, lá nas montanhas, sabe aquela tua prima Isabel que não podia gerar e já estava em idade avançada? Ela já está grávida, de 6 meses. Pastor, eu não entendi. O que o anjo está tentando dizer é simples. O mesmo Deus que fez aqui, vai fazer aqui. Essa parte aqui eu achei que você ia pular dessa cadeira, irmão. Sabe o que o anjo está dizendo para Maria? O mesmo Deus que operou lá nas montanhas, opera aqui embaixo também. Ou seja, o mesmo Deus que tem cumprido promessa na minha vida, na vida desse irmão que está aí do teu lado, vai cumprir na sua também. Diga aí. Diga para alguém do seu lado: o mesmo Deus que tem cumprido promessas na minha vida, vai cumprir na sua. Diga. Depois que você receber a palavra, não fica calado não, irmão, olhando assim com o olho seco. Dê um glória a Deus. Por quê? Porque nós servimos um Deus que nenhuma impossibilidade é capaz de neutralizar uma promessa que sai da boca de Deus. Não vai parar. Aleluia. Aí Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. E a minha proposta nessa noite é muito simples. Depois dessa introdução, a minha proposta hoje é simples: responder pelo menos 2 perguntas no texto. Quantas perguntas? Quantas? Primeira pergunta: por que o vaso quebrou? Segunda pergunta: onde o vaso quebrou? Poxa, pastor, o senhor vai gastar o seu cartucho na primeira oportunidade em Uberlândia, no Maduc, para pregar um negócio tão simples e tão óbvio assim? O senhor queria que eu fizesse uma mágica? Shazam! Uau, meu Deus, que Bíblia é essa que ele está lendo, irmão? Se você quer me deixar triste, é você falar assim: pastor, esse negócio que você está pregando não está na minha Bíblia não. Então é heresia, irmão. Que Bíblia é a sua, pastor? É igual a sua, irmão. Aleluia ou não aleluia? Está aí no texto. É simples e óbvio. Amém? Primeira pergunta: por que o vaso quebrou? Está aí no texto. Mas o vaso que ele fazia de ouro, mas o vaso que ele fazia de prata, mas o vaso que ele fazia de pedras preciosas, mas o vaso que ele fazia de aço, mas o vaso que ele fazia de alumínio.
Mas o vaso que ele fazia de... Por que o vaso quebrou? Fala comigo, Maduque. Por que o vaso quebrou? Porque era de... Uai, pastor, é óbvio. É tão óbvio que a gente não pratica isso. E eu vou mostrar para você que a gente não pratica. O vaso quebrou porque era de... Isso aqui é chover no molhado. Barro fala do quê? Das nossas limitações. Barro fala do quê? Das nossas imperfeições. Barro fala do quê? Da nossa humanidade. E sabe por que eu amo ler a Bíblia, falar a respeito da Bíblia e pregar sobre a Bíblia? Porque a Bíblia é como um mosaico feito de cacos. Homens e mulheres de barro. Cada personagem que você estudar, no final de tudo você vai concluir: era de barro. Estude a história de Abraão, o pai da fé, barro. Estude a história de Isaac, o filho da promessa, barro. Estude a história de Jacó, o homem que lutou com Deus, barro. Estude a história de Moisés, o homem que falava com Deus face a face, barro. Estude a história de Josué, um grande guerreiro, barro. Estude a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, barro. Estude a história de Salomão, o homem mais sábio da história, barro. Estude a história de Elias, o homem que orou e fogo caiu do céu, barro. Estude a história de Eliseu, o homem da unção dobrada, barro, 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 barro. O que Deus me trouxe aqui para lembrar é que você é feito de... Pastor Grendene, e qual é o problema? Qual é o problema disso? É que muitos começam como barro, mas no meio do caminho se esquecem da matéria que foram feitas. Está comigo aí? Eu estou terminando, hein? Está comigo aí? Muitos começam como barro, mas no meio do caminho se esquecem da matéria que foram feitas. Quando não tinha dinheiro, barro. Andava até emborcado assim, ó. Oh, não sou digno não, sou digno não. Sou digno não. Aí Deus te enriqueceu. Deus te prosperou. Agora? Entra na igreja como se fosse Jeová Júnior. Quando era diácono, lembra? Quando você era diácono, que o senhor pastor fala assim: pega água para mim. Tá aqui, chefe, tá aqui, chefe. Tá aqui, chefe, eu sou de barro, viu? Aí te consagrou a presbítero. Aí você virou um presbicho. Filho, pega água lá para mim. Não, agora eu não posso. Lembra quando ninguém te conhecia? Humildade, simplicidade. Mas aí Deus foi cumprindo as promessas na tua vida, não pelos seus méritos, não porque você é bom, não porque você era capaz. Está entendendo? Porque você fez de tudo para fugir disso. Você fez tudo para se esquivar disso. Mas Deus insistiu, não desistiu, foi atrás de você, te levantou e agora, nariz empinado.
Queridos, eu estou pregando num dos maiores congressos do Brasil. Eu acompanhava vocês pela internet e ficava olhando e dizendo assim: uau, como deve ser pregar no Maduque. Deve ser massa. Deve ser extraordinário. Só que depois que eu descer desse púlpito, eu já disse para Deus, disse: Deus, depois do Maduque, não deixa eu esquecer que eu sou de barro, não. Aramando calamachandaramaia. Deus te trouxe aqui para te lembrar. Lembrar do que, pastor? Você prega muito, é verdade, mas é de barro. Você canta muito, é verdade, mas é de barro. Você tem muito talento, é verdade, mas é de barro. Você tem muita capacidade, mas é de barro. É de barro, é de barro, é de barro. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? O que eu estou tentando dizer a vocês nessa noite é que o fato de você ter um talento não te dá o direito de pisar em quem está do teu lado. Quando nós esquecemos a nossa verdadeira essência, a gente não se importa com quem está do lado. Então, a partir de hoje, quando você receber a mensagem de alguém que fracassou, que tropeçou, ao invés de dizer: bem feito, é assim que a Bíblia manda a gente fazer? Aquele que está em pé, solta foguete. Aquele que está em pé, pisa no outro. O que a Bíblia diz? Aquele que está em pé, cuida. Quando, escute isso. Quando eu tenho consciência da matéria que eu sou feito, eu não solto foguete quando alguém cai. Porque eu vejo alguém caído e eu não celebro. Por quê? Porque eu tenho consciência da minha matéria. E eu olho para alguém que caiu e diz: Deus, tem misericórdia, porque amanhã pode ser eu. Mas quando nós nos esquecemos da nossa matéria, pouco importa, irmão. Pouco importa se você está bem. Pouco importa se você está caído ou está de pé. Pouco importa se você chegou aqui inteiro ou quebrado. Pouco importa. Por quê? Porque eu sou diferente. É diferente coisa nenhuma. Você é feito da mesma matéria que esse irmão que está aí do seu lado é feita. O mesmo barro que você foi feito, ele foi feito também. É simples, pastor, mas é prático, para a gente levar para a vida. Saia desse congresso jamais se esquecendo: eu sou feito de barro. Eu sou feito de barro. Eu sou feito de barro. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, e eu encerro. Pastor Grendene, onde o vaso se quebrou? Está aí no versículo 4. Mas o vaso que era de barro se quebrou na mão de outro vaso. Sim ou não? Não? Deve ter dado um problema aqui na minha versão. O vaso não quebrou na mão de outro vaso, não, irmão? Então diga assim comigo: ufa. Ufa. Graças a Deus, né, irmão? Que o vaso não quebrou na mão do outro vaso. Graças a Deus que o vaso quebrou na mão do especialista. Aleluia! Quando eu li isso, eu glorifiquei a Deus, porque
Porque o vaso não estava na mão de outro vaso. Vou repetir: o vaso não estava na mão de outro vaso. Vou repetir: o vaso não estava na mão de outro vaso. O vaso estava na mão do especialista. Por quê? Isso faz toda a diferença. Porque se o vaso quebra na mão de outro vaso, vaso não conserta vaso. Vaso não conserta vaso. Eu nunca fui numa olaria. Não sei separar o material adequado para trabalhar. Se colocarem um material, eu não sei trabalhar, não sei nem o nome do negócio. Então, se um vaso quebrar na mão do Grendene, irmão, eu vou olhar e falar assim: eu não sei fazer nada com isso aqui não, jogar fora. Não é assim que essa sociedade faz? Não existe homem que consiga consertar o ser humano. Pai não conserta filho, filho não conserta pai, marido não conserta mulher, mulher não conserta marido, líder não conserta liderado, liderado não conserta líder. Quando você vê alguém dizer esse aí nunca mais, é um vaso falando do outro vaso. Quando você vê alguém dizer esse aí não prega nunca mais, é um vaso falando do outro vaso. Quando você vê alguém falar assim, esse aí não levanta nunca mais, é um vaso falando do outro vaso. Mas tem um outro lado da história, a ótica do especialista. Vou repetir. Mas aí tem um outro lado, na ótica do especialista. Jeremias está olhando, está dizendo: o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Será que ele vai jogar fora? Será que ele vai jogar fora? Não tem como fazer mais nada com isso não. Isso aí virou só um bagaço. Isso aí virou só um caco. Rapaz, olha que está tudo moído. Na hora que estava prontinho, na hora de dar o checkmate, um negócio de buiô na mão dele. Meu Deus, vai jogar no lixo, vai jogar no lixo, vai jogar no lixo. Aí o oleiro começa a amassar. Jeremias está olhando, meu Deus, ele vai amassar para jogar fora. Ele vai, meu Deus, que oleiro é esse? Ele vai moer mais agora, o trem já estava quebrado, agora ele vai moer. Aí ele vai jogando água. Aí a massa vai ficando homogênea novamente, aleluia. E Jeremias está olhando, e agora, o que ele vai fazer? Coloca na roda de novo, não é possível. Mas não é possível que tinha jeito. Não é possível que tinha jeito. Eu vou ficar nisso aqui até você dar um glória a Deus. Não é possível que tinha jeito. E ele começa a rodar a roda. Aleluia! Nada melhor do que estar na mão do especialista. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não está na mão do diabo. Você não está na mão do homem. Você está na mão do Deus que tem poder para te fazer de novo, para te fazer de novo, para te fazer de novo. Ele tem poder 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 para te fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele tem poder. Remando calamaia. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há uma graça restauradora de um Deus que se importa. E com uma geração que vai sair daqui se importando com quem caiu, se importando com quem quebrou, se importando com quem trincou. Há uma graça de Deus restauradora. Nós sairemos daqui acreditando que é possível. É possível, é possível, é possível, é possível.
Por isso, cuidado. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu estou terminando. Por isso, cuidado, para você não sentenciar uma pessoa cuja obra Deus ainda não terminou. Vou repetir. Anota isso. Cuidado para não sentenciar alguém cuja obra Deus ainda não terminou. Vou repetir só mais uma vez, hein? Cuidado para não sentenciar alguém cuja obra Deus ainda não terminou. Eu sou um. Que alguém olhou para minha mãe e disse: ele vai ser um trombadinha. Ele vai parar na cadeia, nunca mais prega, nunca mais volta para a igreja. Mas eu louvo a Deus pela minha mãe. E eu louvo a Deus porque na minha igreja tinha gente que se importava. E dizia: não, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Uramandu kalamandarashandaramaia. Você lembra de Elias? O homem que orou. Fogo caiu do céu, matou os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. Subiu no monte, orou, voltou a chover. Depois, ele vai para debaixo de um pé de zimbro e pede para morrer. Se Elias estivesse na mão de outro vaso, o outro vaso tinha dito: mata, Jeová, mata, mata, esfola, 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 fraco, fraco, fraco. Aqui embaixo, Elias está orando para parar. Aqui embaixo, Elias está pedindo a morte. Mas lá em cima, chegou assim: Deus, estou cansado. Olha só que dicotomia, olha só. Aqui embaixo ele está dizendo: Deus, eu quero morrer, não suporto mais. Crise emocional, crise mental, estafe. E aqui embaixo ele está dizendo: Deus, eu quero a morte, eu quero a morte. Mas lá em cima, olha como Deus ouviu: Deus, eu estou cansado e estou com fome. Aí olha a resposta que Deus envia. Ele envia um anjo. Enquanto Elias estava dormindo, o anjo toca em Elias e diz: Elias, Deus ouviu tua oração. Tá, eu vou morrer? Não. Come esse pão aí cozido na brasa. Aí ele comeu o pão cozido na brasa e voltou a dormir, e o anjo esperando. Aí quando deu time, o anjo voltou para ele de novo e diz: agora já resolveu o seu problema. Você já comeu e já descansou. Agora vamos? E o texto vai dizer que o profeta que queria morrer no pé de zimbro, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Tem alguém acordado aí? Diga para ele, a tua história, diga aí, pega na mão dele, diga: a tua história não vai terminar debaixo de um pé de zimbro. Pergunta para ele: por quê? Porque Deus se importa com você. Ele vai atrás de você. Ele não vai deixar você parar. Ele te renova hoje. Ele te enche hoje. Ele te toca hoje. Ele te restaura hoje. Ele não desiste de você. Nunca vi um amor. Ele não desiste de você.
Ele não desiste. Ele não desiste. Eu quero orar por você, mas eu quero fazer 2 orações. Uma delas é em favor dos líderes, porque por mais que o seu líder seja uma pessoa exemplar, e não é isso que nós estamos colocando em xeque aqui, líder também cansa, pastor também cansa. O seu líder jovem é feito de barro igual você. Se você sente vontade de parar às vezes, pode ter certeza que o seu líder sente também. A gente corre atrás de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. E tem muita gente aqui que está aqui hoje porque alguém foi atrás de você. Mas quem vão atrás dos líderes? Quando você está triste, você tem o ombro de um líder para chorar. E quando um líder está triste, ele chora onde? Eu quero orar nessa noite por você que está afastado e acredita que Deus se importa tanto com você que te trouxe aqui hoje. Você pode ficar de pé? Venha, pode ficar de pé. Cadê a primeira pessoa que está afastada e quer voltar hoje? Vem, corre, corre. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Cadê a primeira pessoa? Pastor, eu estou afastado, mas eu quero voltar hoje. Sai correndo do teu lugar e dobre o seu joelho aqui no altar. Eu quero orar por você. Tem alguém? Lá na galeria tem alguém que está afastado e quer entregar sua vida para Jesus? Está vindo uma vida. Cadê a segunda pessoa? Ajude essa pessoa a chegar aqui. Venha. Cante, Maduque. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Cadê a segunda pessoa? Vem. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Agora eu queria pedir algo agora. Eu não sei nem se eu passei já, passou? Eu queria que você, líder regional, local, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Venha. Você que exerce alguma função de liderança, você que trabalha com jovens, vem cá. Vem cá. Só que eu queria que vocês virassem para eles. Isso.
Olha quantos líderes. Olha isso, que lindo. Meu Deus. Olha isso. Remando calamachando oramahayasé. Escolhido por ti, fui separado. Agora olha aqui, segura, porque eu vou explicar algo agora. Permissão. Eu posso falar em nome de vocês? Posso? Sim ou não? Então vou representar vocês agora, tá bom? Beleza? Líderes, nós só estamos aqui porque vocês se importaram conosco. Nós só estamos de pé porque o joelho de vocês permanecem dobrados por causa de nós. A gente sabe que a gente dá trabalho, que tem dia que a vontade é largar tudo e não fazer mais nada, e dizer: Deus, esse é o último ano, Deus, eu não aguento mais. Mas nós louvamos a Deus porque vocês não desistiram. Nós louvamos a Deus porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós tínhamos vocês, dizendo: não parem, não desistam, eu vou te ajudar, vou orar por você. Não é assim, filho, as coisas vão mudar. E nós sabemos que chega um dia que a gente deita debaixo de um pé de zimbro e quer a morte, quer parar, quer desistir. Mas hoje Deus reservou esse momento, porque nós não iremos desistir de vocês. Vou repetir, nós estamos aqui para dizer que nós não iremos desistir de vocês. E como prova disso, nós vamos dar um abraço em vocês agora. E nesse abraço Deus vai renovar a força de vocês. Você sabe onde está o seu líder? Quem vai ser o primeiro a abraçar? Remando calamandarachandarama. Eima. Mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh.
Abrace e ore por ele. 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 Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore. Derramando calamachanga ramaia. Sou eu.